Bem-vindo a mais esta reflexão. Nós sempre gostamos, ou na realidade nós gostamos do caminho mais fácil, do caminho mais curto. Gostamos de chegar ao destino de forma mais rápida. Mas a maneira de Deus operar nem sempre é esta. Talvez o caminho mais longo, talvez a alternativa mais demorada, talvez a estrada não mais fácil. Mas é assim que nós vivemos o reino de Deus, pois tudo é um processo onde o propósito é o nosso amadurecimento, o nosso processo de confiar, aprender a confiar em Deus, a viver de forma madura a fé. E nós temos muitas vezes a jornada mais longa, por isso nem sempre o caminho mais curto é o caminho que Deus usa para nos formar. Nós temos que entender isso. E a gente vê isso também na realidade, no Êxodo, quando o povo saindo do Egito, eles poderiam chegar mais rápido à terra de Canaã, mas Deus escolhe o caminho mais longo, não mais curto, para um processo de aprendizagem. E a gente deve olhar sempre nessa perspectiva. Diz lá em Êxodo 13:17: quando o faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto, pois disse: para não acontecer que, vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Viver o reino de Deus, viver a eternidade na terra, é um processo onde precisamos aprender, crescer e amadurecer na fé. Não se trata simplesmente de destino e pronto, mas de uma jornada de transformação, de mudança de entendimento, de compreensão, de amadurecimento na fé, passa pelo processo de tribulação, de lutas, das dificuldades. O caminho não é fácil, pois é um processo de transformação, de renovação, de entendimento, para que nós, amadurecendo, possamos viver na plena vontade de Deus, revelando o seu reino. Muitos, como aconteceu com os israelitas, ficaram no deserto. Poucos chegaram ao seu destino. A gente precisa entender isso. O caminho não é fácil. A jornada não é fácil. É uma jornada de tribulação, de lutas, de dificuldades, de aprender a morrer, a negar a nós mesmos, de tomarmos a nossa cruz, de nos submetermos à vontade de Deus. A gente precisa entender isso. Por isso, o caminho não é fácil e não é o caminho mais próximo. Não é a alternativa mais curta, mas é a alternativa que nos leva à maturidade. Para alguns, um pouco mais longa, para outros, nem tanto, mas é um processo. Um processo onde todos nós temos que aprender, crescer, amadurecer na fé, para sermos instrumento de Deus, para sermos vasos que Ele possa usar para a sua honra, para revelar sua glória. E Ele nos chama para isso. Nós temos que entender assim, e olharmos nessa perspectiva e saber que a caminhada é longa, o caminho é de aprendizagem e que não existe alternativa fácil, nem alternativa mais curta e nem alternativa em que a gente possa burlar os processos. Pois o que está em jogo é justamente o nosso entendimento, a nossa compreensão. Devemos colocar o nosso coração nisso, em buscar o discernimento, o entendimento, termos um entendimento iluminado, para que a gente possa caminhar na direção que Deus nos chama, não na que nós queremos. Que a gente possa entender isso e escolher servir a Deus, glorificar o seu nome, conscientes de que somos peregrinos neste mundo, somos estrangeiros. Nosso coração não está aqui, mas na nossa pátria celestial, no cumprimento da vontade do Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.